Os professores me perguntavam: Rossandro, o que pode consolar a gente depois que a gente tenta fazer o melhor e o pai e a mãe vêm humilhar a gente? Feche os olhos e pense: ainda bem que esse filho é dele, não meu. Eu dizia isso. Eu não digo mais isso. Um dia eu estava assistindo a TV de manhã e vi uma história que mostrou que isso não tem sentido. Isso é legal de ser dito, mas não é a verdade de Jesus. E eu precisei ver a dor de uma mãe para entender isso. Uma mãe que tem um filho que nasce na periferia do Rio de Janeiro e que consegue, com todo o seu esforço, junto com o pai, de amor e devotamento e cuidado e zelo com seu filho, fazê-lo escapar de todas as garras que ainda existem no narcotráfico, tão mais sedutor, de resposta financeira tão mais rápida. Assim, esse jovem, estudando em escola pública, com esforço que se desdobra de professores em ambientes difíceis e ameaçadores, consegue se desenvolver e passa num concurso. E aos 23 anos, veste uma roupa mais ou menos como essa minha, coloca uma gravata e vai trabalhar. E ele passa numa passarela na Avenida Brasil. Naquele mesmo momento, o filho de uma outra mulher, que talvez tenha dado uma outra educação, ou não tenha dado, uma mulher, um homem, enfim, qualquer pessoa que talvez não tenha cumprido o seu papel, ou se o fez, não conseguiu atingir muito profundamente aquele espírito, vem um outro filho de uma outra família, numa zona da avenida que não podia passar caminhão naquela hora. E para que ele não fosse multado, ele levantou a caçamba para que cobrisse a placa das fotografias. E porque a caçamba está levantada, ele derruba a passarela onde o filho daquela senhora, depois de um esforço hercúleo de salvar a vida dele, de torná-lo um homem de bem, um trabalhador honesto e decente, a passarela cai e aquele jovem morre. Aí eu entendi que eu nunca posso pensar: ainda bem que aquele filho é dele, não meu. Porque eu não estou aqui para salvar apenas os meus. Eu não estou aqui para educar apenas os meus. Eu não estou aqui para que apenas o meu país, o meu estado, a minha nação fique bem. Eu estou aqui para um projeto de redenção coletiva. E essa doutrina, muito claramente nessa Gênesis, deixa-nos muito claro que é um projeto humano e coletivo. Aqui no item 18, no capítulo 18, no item 8, o Espírito Argo nos diz o seguinte: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejai nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Olha a força dessas palavras. Mesmo que todo mundo aqui fizesse #revolta, eu não quero evoluir, toda essa nossa má vontade se quebrará diante do imperativo da lei do progresso. O que Jesus nos chama? Por que não colaborar com o processo? Porque ao invés de ficar retendo esse desenvolvimento, você não deixa que ele venha à tona. Venha à tona em você e venha à tona no coletivo. Por que não passar por essa transformação? No item 17 eles continuam: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Pensa um pouco nas notícias que você vê na mídia, no caos que nos é apresentado, e a fraternidade deve ser a nova pedra angular da nova ordem social. A sensação que a gente dá é: eu acho que esses espíritos não estão entendendo em que planeta a gente está, não. Por quê? Pela visão limitada que a gente tem. Quando você começa a ver pesquisadores sérios, não espíritas, que analisam a história humana contemporânea, no espectro de uma leitura histórica e não do aqui e de agora, você vê o processo evolutivo acontecendo. Você percebe, por exemplo, que muitos deles dizem assim: é muito fácil as pessoas dizerem que os velhinhos estão morrendo usando fralda, mas elas esquecem que as pessoas não chegavam à velhice no passado. Inclusive dá uma receita para você não ter Alzheimer, porque muita gente tem medo de ter Alzheimer, esclerose, né? Diz assim: se você não quiser ter Alzheimer e esclerose, você deve comer muito bacon, muita carne, você deve beber muito, você deve dormir pouco, você deve ser sedentário, porque certamente você não vai ter Alzheimer, porque morre antes dos 40 anos.
Na verdade, o que a gente percebe é um processo evolutivo acontecendo. É muito mais fácil eu olhar o que não está dando certo do que o que já está dando certo. Essa mudança de olhar, de perspectiva, para ver o progresso acontecendo para além da trágica noticioso. Por que acontece? Nós temos no nosso psiquismo o chamado viés de negatividade, que é uma tendência que o espírito tem, até como estratégia neurofisiológica de evolução, de dar muito mais ênfase à coisa ruim do que à coisa boa. Nós tínhamos que decorar muito rapidamente aquilo que não deu certo quando a gente saía numa savana para caçar, para não voltar pelo mesmo caminho ou para não enfrentar o mesmo bicho que a gente não tinha força ainda. Então a gente memoriza o mal com mais cores do que o bem. E uma crítica, para se dissolver em nós, precisa de 3 ou 4 elogios. Quer que eu prove isso para vocês? Posso provar? Imagine que amanhã é domingo, 5 da tarde, você vai estar em casa eufórico, porque vai trabalhar segunda-feira. Você vai estar feliz, você não vai estar com tédio, porque é domingo à tarde. No ambiente que você trabalha, tem 20 pessoas na sala. 19 das quais você tem uma relação muito boa e muito agradável, e você gosta muito. Mas tem uma que você detesta. Quem você vai estar lembrando domingo? É uma escolha. Lembrar de uma pessoa que eu não gosto em detrimento de 19 que eu gosto. Há uma tendência de ver negatividade que a mídia captura. O ibope do mal existe porque a gente quer ver. Mas assim mesmo, apesar disso, uma vez eu estava dando uma palestra num lugar, falando sobre maternidade, e uma mulher disse: as mães de hoje não prestam mais, ó Sandro. Você viu aquela mãe que matou o filho? Tinha saído recentemente uma história de uma mãe que matou filhos. Eu não consigo ver a sociedade a partir do exemplo de uma mãe com transtorno mental que esfaqueia um filho. Para mim, mãe é aquela que todo dia eu conheço, que levaria 50 facadas em nome do filho. É essa mãe que eu vejo hoje no mundo. É esse pai que eu vejo hoje no mundo. Eu não vou pegar um exemplo de um irmão doente para definir a maternidade ou a paternidade. É o conjunto das experiências que nos define, esse se doar que a gente tem a cada dia. E no capítulo 19, no item 19, eles ainda dizem: só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia e a fraternidade. Olha só, o progresso moral será um freio às más paixões, porque a gente tem sempre uma tendência de imaginar que o meu processo de desenvolvimento pessoal se dará pela repressão das más tendências, sem o acolhimento, como Susana disse assim: oh, bom dia, inveja, né? Bom dia, por que você ainda está no meu coração? Que sentimento é esse? O que é que existe dentro de mim ainda que eu preciso experimentar? Em toda a vasta obra da criação, a evolução espiritual apresenta-se como o propósito maior de cada existência. Nossos dias não constituem uma sucessão aleatória de eventos, mas capítulos essenciais de um livro sagrado que narra a nossa jornada de aperfeiçoamento. A doutrina espírita, com seu caráter consolador e esclarecedor, oferece as ferramentas para compreendermos essa tessitura complexa, desvendando o propósito oculto das dores e das alegrias que moldam o nosso espírito imortal. A codificação kardeciana nos ensina que a reforma íntima transcende a simples correção de defeitos. Trata-se de uma reestruturação moral e psicológica do ser, fundamentada no autoconhecimento. Como nos orienta Santo Agostinho, a máxima "conhece-te a ti mesmo" é a bússola para o progresso. Este processo não pretende anular a nossa humanidade, mas purificá-la, transformando a imperfeição em matéria-prima para a construção de virtudes. Longe de uma culpa paralisante ou da rigidez punitiva, a reforma íntima propõe um olhar sereno sobre as nossas próprias sombras, reconhecendo-as não como falhas definitivas, mas como áreas que ainda demandam luz e trabalho. Agradeço sua audiência, ela é muito importante para nós e espero que tenha gostado desse conteúdo. Te convido ainda a conhecer outros vídeos navegando pelo nosso canal, ou, se preferir mais vídeos sobre essa temática, basta acessar os links na descrição desse vídeo. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares,
e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita.